Meus irmãos, estou muito alegre por estar aqui nessa noite. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 24. Mateus 14, versículos 22 ao 24. Gostaria de agradecer essa rica oportunidade, primeiramente a Deus. Quero também agradecer a oportunidade ao pastor por estar dando essa oportunidade para trazer a palavra, o convite, diácono Maurílio, muito obrigado, e a toda a igreja, presbítero Zé Reis também, todos os obreiros da casa, que diz assim, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, tome seu assento em nome de Jesus. O tema que Deus me deu para essa mensagem é: Jesus está indo ao seu encontro. Jesus está indo ao seu encontro. Jesus, uma certa feita, já havia acalmado uma tempestade no mar da Galileia, quando estava com seus discípulos. Agora, depois de multiplicar pães e peixes para uma multidão faminta, ele dá uma ordem para eles entrarem no barco e atravessarem o mar, enquanto ele sobe ao monte para orar. Acredito que era por eles. Na primeira tempestade que eles enfrentaram, Jesus estava com eles. Agora, nessa outra jornada, Jesus se ausenta fisicamente. O interessante desse texto que não há relato de outros barcos como havia na primeira travessia do mar. Talvez os discípulos ficaram se perguntando: como o mestre vai chegar até nós? Como o mestre vai nos alcançar? De que jeito? De que forma? Mas uma coisa eu tenho certeza, que eles obedeceram a ordem de Jesus. E no versículo 24, o texto diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, como que é bom andar em obediência à palavra de Deus. Em obediência à palavra de Deus, Abraão, nos últimos instantes, recebeu resposta da parte de Deus, quando ele foi sacrificar o seu único filho Isaque. Debaixo da vontade de Deus, Moisés libertou o povo do Egito. Josué teve ênfase nas batalhas. José se tornou governador do Egito. E Cristo Jesus, no centro da vontade do Pai, triunfou sobre a morte. O salmista, nos Salmos de número 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O que o salmista está nos dizendo, nos comunicando nessa noite? Até no vale da sombra da morte você não precisa temer. Então, no centro da vontade de Deus, estamos guardados por Ele. A Bíblia diz que o vento era contrário. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri algo interessante. Eu achava que o que fazia a aeronave decolar
era o vento que vinha por detrás dele. Mas eu descobri algo interessante que não. O que faz o avião alçar voo é o vento contrário, o vento que vem de frente. O vento vem de frente, entrando por debaixo da aeronave, criando um bolsão de ar e jogando a aeronave para o alto. Aqui está uma lição que nós podemos aprender. Nem sempre o vento contrário ele vem para nos destruir. Nem sempre o vento contrário ele vem para nos afundar. Mas às vezes o vento contrário ele vem para nos fazer alçar o voo mais alto em Deus. A crise vem para que nós possamos orar mais. Às vezes passamos por crise, passamos por tempestade, mas ela não vem para nos matar, mas vem para que possamos alçar voo mais alto em Deus. Eu acho uma coisa interessante desse texto. Eles estão debaixo de obediência. Eles não estão em desobediência ao Senhor. Eles estão passando por vento. Eles estão passando por lutas. Eles estão passando por tempestades. Mas estão no centro da vontade de Deus, no lugar ao qual o Senhor tinha designado a eles. Meus irmãos, é melhor estar no meio de uma tempestade, no centro da vontade de Deus, obedecendo a Jesus, do que estar no lugar de calmaria em desobediência a Ele. No versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu acho interessante que aquilo que estava atormentando eles, estava onde? Debaixo dos pés de Jesus. O problema que estava tirando a paz dos discípulos, Jesus estava caminhando sobre eles. Aquilo que está tirando a paz, a tua paz, fica tranquilo, porque Jesus ele tem todo o controle. As ondas que estão tirando teu sono, as aflições que estão tirando teu sono, fica tranquilo, porque Ele é maior. Então Jesus ele está caminhando sobre as águas. E os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O que você está vendo no meio dessa tempestade? O que eu estou vendo no meio dessa tempestade? No meio de uma crise, a mulher do fluxo de sangue viu a oportunidade dela ser curada. O que você está enxergando no meio dessa crise? A voz de Jesus veio do meio de uma tempestade em direção ao barco. Mas eu fiquei me perguntando, por que Jesus ele não acalmou a tempestade? Por que Jesus ele disse: não temas, e ainda permitiu a tempestade? Aqui está um grande aprendizado, porque antes de Jesus acalmar aquilo que está te atormentando, aquilo que está à tua volta, Jesus vai acalmar o seu coração primeiro. Antes de Jesus acalmar aquilo que está tirando a tua paz, Ele vai acalmar o nosso coração. E Ele diz: sou eu, tende bom ânimo. A voz de Jesus, ela veio da onde? Do meio da tempestade. A voz de Jesus não veio num dia de calmaria. A voz de Jesus não veio num dia ensolarado, mas veio do meio da tempestade, ou seja, daquilo que os discípulos estavam pensando que era problema. Então ela veio do meio. Talvez a sua vitória, o seu milagre vai chegar não num dia de calmaria, mas sim num dia tempestuoso. Você talvez está pensando que a sua vitória, o seu milagre vai chegar num dia ensolarado, num dia de calmaria, mas talvez o seu milagre vai chegar do lugar de onde você menos espera, no meio de uma dificuldade, no meio da aflição. Talvez é de lá que vai sair o seu auxílio, talvez é de lá que vai sair o seu socorro. No meio de uma tempestade, não temas, sou eu. E os discípulos apavorados pensaram que é o quê? É um fantasma. O barco já está balançando, as ondas já estão quase afundando o barco, e para piorar, aparece ainda o fantasma. Para piorar,
Mas eu queria te dizer nessa noite que não é um fantasma que está indo na tua direção, mas sim um grande milagre de Deus. E esse milagre que está indo na direção da tua casa, é esse milagre que está indo na direção da tua família, é este milagre que está indo na direção do teu casamento, é este milagre que está indo na direção do teu ministério, é esse milagre que está indo na direção da tua vida. Não é uma ilusão de ótica, mas sim um grande milagre de Deus que está indo na sua direção. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. A Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então Jesus é o verbo, Jesus quer dizer que é a própria palavra. Quando ele disse vem, aquilo gerou algo, uma fé dentro de Pedro, que encorajou ele. Então ele começa a descer do barco, e ele foi. Pedro começa a andar sobre as águas. Deus ali, ele quebra a lógica da natureza, ele transforma aquilo que é líquido em solo e realiza um grande milagre no meio daquela tempestade. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. Mas eu acho interessante, me permita conjecturar aqui nessa noite o seguinte: quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, por que não pensar que algo está sendo gerado dentro do barco? Por que não pensar que os discípulos conversando entre si, estão dizendo um para o outro assim: Pedro está andando sobre as águas. A ousadia de Pedro está movendo alguma coisa dentro do barco. Quando ele está andando sobre as águas, talvez os discípulos estão dizendo: olha, Pedro está andando sobre as águas. Aquilo está gerando uma fé dentro deles. Aqui está também uma grande lição: a sua ousadia vai encorajar muita gente que está desanimado. A sua ousadia, a nossa ousadia vai encorajar muita gente que está desanimado dentro da igreja. Não tem ninguém que prega, não tem ninguém que canta, não tem ninguém que faz a obra. Mas eu queria te dizer nessa noite: vai você, porque a sua ousadia vai contagiar quem está desanimado dentro da igreja. O mar está agitado e Pedro caminhando sobre as águas. Aí eu fiquei pensando: por que primeiro não acalmar a tempestade para depois ele andar sobre as águas? Por quê? Aí eu aprendo uma lição aqui, que Deus não vai nos livrar das aflições da vida. Deus ele vai nos encorajar, Deus ele vai nos capacitar para podermos aprender a lidar com elas. Deus ele não vai tirar o seu medo, Deus ele não vai tirar a sua aflição, Ele vai te capacitar para você vencer e triunfar sobre ela. Deus ele não nos tira as aflições da vida, mas Ele nos capacita para saber lidarmos com ela. É por isso que Ele não acalmou a tempestade. É por isso. Às vezes pedimos tanto a Deus: Deus, tira essa aflição, tira essa ansiedade, tira esse medo. E Deus não tira. Deus quer te ensinar a ser forte no meio da aflição. Deus quer te ensinar a ser forte no meio da ansiedade. Deus quer te ensinar a ser forte no meio desse medo. No mundo tereis aflições, mas Ele diz também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias, aleluias, aleluias. O que você está enxergando no meio desse vendaval, o que você está enxergando nessa crise, aleluias, aleluias, aleluias. E a Bíblia diz
que quando bate uma brisa, Pedro se distrai e começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque ele tirou o foco de Cristo. Quando nós tiramos o foco de Cristo, nós começamos a afundar. Porque muitas famílias se acabam, porque muitos ministérios se afundam, porque por algum motivo tiravam o foco de Cristo. Porque muitos casamentos se findam, se acabam, muitas famílias é destruída, porque por algum motivo tiraram o foco de Cristo. Você lembra de Davi? Nós estamos falando, o que você está vendo no meio desse vento contrário, desse vendaval? Eu já falei isso aqui. Você lembra de Davi? Davi, na primeira vez que ouviu o gigante Golias gritando, afrontando o povo de Israel, Davi se prontificou a lutar com ele. A primeira vez. E o povo de Israel com medo do gigante. O povo de Israel ouvindo 40 dias o gigante afrontando eles. Davi, quando ouviu pela primeira vez, ele diz: quem é esse incircunciso? Ou seja, aquele que não tem aliança com Deus, que está afrontando o povo do Deus vivo. Quem é esse? E ele se prontifica: eu quero lutar. E tentam colocar a armadura de Saul nele, tentam dar a espada de Saul, mas a Bíblia diz que ele não consegue andar. Mas quando ele derruba o gigante, a Bíblia diz que Davi, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. É interessante fazer uma comparação aqui. Com um homem inferior ele não consegue andar com a armadura. Agora com um homem, um gigante, ele consegue erguer a arma dele. O que eu aprendo aqui? Eu quero que você aprenda. É no meio da guerra que nós descobrimos aquilo que a gente pensava que nós não tínhamos. É no meio da guerra que nós descobrimos que nós somos fortes. É no meio da aflição, é no meio da angústia que nós descobrimos aquilo que pensávamos que não tínhamos. É no meio da guerra que Deus te faz forte. É no meio da guerra que Deus te faz crescer. É no meio da guerra que Ele te fortalece. Aí quando você passa por uma crise, quando você passa por uma dificuldade, você olha para trás, você nem acredita. Poxa, como é que eu passei por essa dificuldade? Como é que eu suportei? Como é que eu aguentei? Você não entende. Mas é Deus te capacitando e te fazendo mais forte. Tem coisas, irmãos, tem coisas que Deus permite que nós passemos. Por quê? Para Ele te ensinar algo. Você lembra de Jonas? Jonas fugindo de Deus, em desobediência a Deus. Ele vai para um navio e, resumindo, depois que veio uma grande tempestade, joga ele ao mar. A Bíblia diz que vem um grande peixe, engole Jonas. E a Bíblia é bem clara em dizer que Jonas orou. Ache para mim na Bíblia Jonas orando antes. Ache para mim na Bíblia ele clamando ao Deus vivo antes dele ir para o vento da baleia. Você não vai encontrar. É porque é por isso que Deus permite algumas coisas na nossa vida. É porque se Ele não permitir, nós não oramos. Porque se Ele não permitir, nós não buscamos a Ele. Porque tem muita gente que precisa passar por aflições, precisa passar por lutas. É para Deus te fazer você buscar mais. É para Deus te fazer mais forte. É por isso que Ele permite aflições. Porque sem as aflições nós não buscamos. Enquanto estava desempregado, evangelizava. Não faltava um ensaio. Mas ficou desempregado, começa a buscar, começa a orar, começa a ler Bíblia. Tem coisas que Deus permite é para o seu bem, não é para o seu mal não. Tem coisa que Deus vai permitir na minha vida, não é para o meu mal, mas é para o meu bem.
porque senão a gente não busca, porque senão a gente fica naquela zona do comodismo, acostumados com aquilo. Ou seja, Deus está dando vitória, eu vou passear, Deus está dando vitória, eu vou curtir a vida. Aí esquece da obra, esquece de tudo. Mas Deus te mandou te dizer nessa noite: se existe alguém aqui nesse momento passando por isso, meu filho, entenda uma coisa, que tem tempestade vindo aí, tem ondas vindo aí, tem vento contrário vindo aí, mas não é para te matar, não é para te destruir, mas sim para você voltar para a presença dele. A desobediência de Jonas atraiu a tempestade. A obediência de Jesus ao Pai acalmou a tempestade. A desobediência de Jonas atraiu a tempestade. A obediência ao Pai de Jesus acalmou a tempestade. E eu vou concluir. E quando ele estava andando sobre as águas, começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus segurou Pedro. Mas antes de Jesus segurar Pedro, Pedro falou assim: mestre, socorro. Eu volto a dizer, porque tem muitos ministérios que afundam, muitas famílias que afundam, muitas pessoas se matam na depressão. Por quê? Tem vergonha de pedir ajuda. Então Pedro está no meio da tempestade, afundando, está pedindo ajuda. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, mas peça ajuda. Não tente lutar sozinho, peça ajuda. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a afundar, Jesus segurou Pedro. Eu queria te dizer uma coisa nessa noite. Quando você começar a afundar, existe uma mão indo na sua direção. Há uma mão indo na sua direção. Há uma mão estendida para a sua casa. Há uma mão estendida para a sua família. Há uma mão estendida para o seu casamento. Há uma mão estendida para o seu ministério. Há uma mão estendida para você no meio dessa depressão. Há uma mão estendida para você no meio dessa angústia. Há uma mão estendida para você aqui nessa noite. Aleluia! Há uma mão estendida na sua direção. E essa mão é a mão de Cristo Jesus. E ele diz: homem de pequena fé. É interessante isso daqui, homem de pequena fé. Por quê? Homem de pequena fé. Se com uma pequena fé ele andou sobre as águas, imagine esse homem com uma grande fé. Se com uma pequena fé, presbíteros, ele andou sobre as águas, imagine esse homem com uma grande fé. Então é isso que Deus quer nos ensinar. Às vezes, por um momento, Deus permite que eu e você passemos por algumas circunstâncias contrárias. Não é para nos destruir, mas é para aumentar a nossa fé. E o versículo eu estou concluindo, eu vou concluir. Ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? No versículo 33, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. E nós descobrimos que quanto mais passamos por angústias e aflições, Ele se revela cada vez mais a nós. Ou seja, aqui Ele está se revelando. E para concluir, a Bíblia diz: e então, no versículo 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Meus irmãos, nessa noite eu queria te dizer uma coisa.
Se tem vento indo na tua direção, se tem tempestade indo na tua direção, se tem ondas indo na tua direção, fique tranquilo, porque o Filho de Deus também está indo na sua direção. Se a doença está indo na sua direção, se a ansiedade está indo na sua direção, se a crise, se o medo está indo na sua direção, fique tranquilo, porque o Filho de Deus também está indo na direção da tua casa, também está indo na direção da sua família, também está indo na direção do teu casamento, do teu ministério, também está indo ao teu encontro. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao barco. Jesus subiu ao barco e acalmou-se a tempestade. Eu queria te dizer nessa noite que depois dessa tempestade você vai ter testemunho para contar. Depois dessa tempestade, a sua família vai ter testemunho para contar. E quando ele sobe ao barco, acalmou a tempestade. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Jesus, ele quer entrar no seu barco. Jesus, ele quer acalmar esse vendaval. Jesus, ele quer acalmar essa tempestade. Talvez você esteja passando por ventos, ondas, agitando a sua vida, agitando a sua embarcação, mas Cristo, ele quer entrar na sua vida e acalmar esse vendaval. Nessa noite, se você ouviu a palavra de Deus e ainda não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa noite é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e deixar Ele entrar na sua embarcação.